Olá, seja bem-vindo ao meu canal da NFTC No Fear Take Control. E nesse momento nós vamos falar sobre um tema muito importante para as empresas, principalmente para você que trabalha no meio corporativo. Vamos falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Nós estamos aí nas semanas do CIPAT e essas semanas são semanas importantes para prevenir, problemas de acidente de trabalho. Então é prevenção. Muitas vezes os acidentes de trabalho são considerados aqueles que o cara quebra o pé, quebra o braço, a cabeça, arranca o dedo, ou então está indo trabalhar e acontece algum acidente. Mas e se a gente prevenir também alguns acidentes de trabalho que podem afetar as emoções? Nesse caso, o assédio moral ele vai ele vai ser uma coisa muito forte na vida de uma pessoa que está sendo assediada. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, para isso, eu gostaria que você prestasse muita atenção e passasse isso adiante. Se você quiser, eu faço uma palestra na sua empresa sobre assédio moral e você vai ver o quanto isso é bom prevenir. Porque muitas vezes as pessoas estão fazendo assédio moral, mas não estão sabendo. Vamos ver isso hoje, ponto a ponto, bem rapidinho aqui contigo. Essa palestra foi uma palestra que eu ministrei essa semana para uma empresa, uma grande empresa aqui perto de São Paulo, em São Caetano do Sul. E eu quero passar isso para você que é dono de empresa, para você que é funcionário. Toma muito cuidado porque talvez você esteja praticando um assédio moral e não esteja sabendo, tá bom? Então, eu vou desenvolver agora com você o desenvolvimento humano, como é que a gente trabalha isso, como é que a gente entende. Então, eu vou falar sobre conceitos, prevenções, algumas coisas da lei, não muitas, só para você ter ciência, e nós vamos entender o que se constitui um assédio moral. Bom, eu não vou ter muito tempo para falar sobre os diversos tipos de assédio, mas hoje eu queria falar especificamente sobre assédio moral vertical, horizontal e o que é um assédio, O assédio nada mais é que comportamento abusivo. Se você está tendo um comportamento abusivo, você como gestor está tendo um comportamento abusivo com o seu funcionário, você está cometendo um assédio moral. Provavelmente. Mas a gente vai entender como é que a gente caracteriza um assédio. Ele precisa haver repetições da mesma coisa. E isso, se estiver causando dano à pessoa que é a vítima, então ela pode te denunciar. Mas nós vamos entender que nem tudo que a gente faz, talvez numa atitude nervosa, uma palavra que você falou muito rápido, constitui exatamente um assédio. Pode ser um momento de raiva, você não deveria fazer isso, mas explodiu e falou que não deveria, isso é muito comum, principalmente nesse ambiente de estresse que nós vivemos no corporativo, não é mesmo? Mas vamos entender aqui um pouquinho então. Assédio. Assédio é um comportamento abusivo e repetitivo que pode causar danos psicoemocionais às vítimas. Então, como eu disse, não é cortar um dedo, arrancar um pedaço do braço, nem fazer nada disso, mas aquilo que vai causar um dano moral para a pessoa, uma doença psicossomática que pode gerar nela. Muito bem. Não sei se você está acompanhando aqui pelo Spotify ou pelo YouTube. Eu estou com uma imagem aqui do tio Chico na tela. Muitos de vocês já devem ter assistido a Família Addams, Então, e hoje quando você assiste vôlei, o pessoal solta a musiquinha, Parará, 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 parará. Beleza. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e lá entrou um programador, Nós todos éramos programadores, eu não era gestor ainda. E a pessoa que entrou era muito parecida com essa figura carismática do tio Chico, da Família Addams, Aí nem precisa dizer qual foi o apelido que deram pro rapaz, Tio Chico. Só que é o seguinte, foi passando o tempo, vai gerando aquela intimidade e tal, a pessoa vai dando liberdade e as pessoas transformam em libertinagem. E aí sabe o que acontecia? Muitas vezes quando ele chegava atrasado, o ambiente estava no silêncio, quando ele entrava na sala assim, de trabalho, as pessoas viam que era ele, aí um já lançava, parará, aí o ambiente inteiro. No começo estava sendo legalzinho, ele ria. Depois foi passando e ele já não estava gostando mais. E aí sempre tinha um engraçadinho que lá no silêncio do trabalho, só o barulho de teclado, Daqui a pouco, tio Chico, tio Chico. Esse rapaz começou a ficar nervoso. Só que tinha um problema, Ele tinha um problema. E era o problema da ordem sentimental. Ele tomava medicações, passava com um psiquiatra. Só que as pessoas não respeitavam esse momento dele. E isso foi se agravando, se agravando, se agravando. Para nós, a molecada, aquela idade que só quer saber zoar, era algo normal, normal, zoeirinha, não tem nada a ver. Só que a gente não sabe que mesmo sem sendo intencional,
Ninguém queria abusar dele ou falar mal dele para denegrir a imagem dele ou querer tirar o trabalho. Era zoeira. Só que aquilo a gente estava cometendo um assédio terrível contra essa pessoa. Porque nós estávamos ali fazendo com que ele tivesse cada vez pior. E a sua performance de trabalho, nem preciso falar como é que foi, né? Foi cada vez piorando. E aí a coisa ficou cada vez mais feia. Mas vamos ver então, o que se constitui então, na verdade, um assédio moral. Nós falamos que é assédio. Assédio é alguma atitude abusiva. Mas o assédio moral é uma conduta abusiva e intencional. E pior, repetitiva, que visa humilhar e desqualificar, inferiorizar uma pessoa. Então, é o seguinte, um momento de briga, de uma discussão ali entre colegas de trabalho ou entre gestor e funcionário, não se caracteriza bem um abuso de um assédio moral. Mas se isso começa a se tornar intencional, todo dia chamando a atenção da mesma pessoa para falar a mesma coisa, e você não faz isso, você não faz aquilo de novo, eu já repeti, vou ter que falar de novo, quantas vezes eu tenho que falar? E fala isso na frente de todo mundo, está humilhando. Você percebe que isso se torna intencional, com a visão de humilhar a pessoa, desqualificar aquela pessoa. Muitas vezes no ambiente de trabalho, isso acontece quando as pessoas querem tirar alguém daquele cargo, né? Aí para gerar competitividade. Então isso se torna uma perseguição. Então a pessoa está lá trabalhando, ela só quer produzir, mas ela tem ideias diferentes da sua. Então o que você vai fazer? Você vai perseguir essa pessoa. Olha que terrível. Isso é um assédio moral. Vai perseguir ou com zoeira, ou com piadinha, ou com alguma forma com que a pessoa comece a se desconcentrar no seu trabalho, começa a produção dela a cair. Então o assédio moral ele se constitui nisso, prática de perseguição, ou situações que constrangem as pessoas de forma abusiva e inapropriada. Tem casos também de assédio moral que as pessoas, principalmente gestores, fazem propostas ou declarações que não deveriam. Olha, se você fizer isso dessa forma, você vai se dar bem. Mas se não, você não tem capacidade para isso, hein? Então eu vou te fazer uma proposta, mais uma vez, se você fizer dessa maneira, tal. Aí depois aquela proposta de novo, você não conseguiu fazer ainda, mais uma vez. Então essas incidências geram problemas de assédio moral. Então, tome muito cuidado com essas atitudes, porque você pode não estar fazendo com intenção, mas está gerando. Ou você está com intenção, aí é pior ainda, aí é muito pior, aí você tem que tomar muito cuidado. Então, atitudes, gestos ou escritos, também tome muito cuidado com e-mails, repetição de e-mails. Eu já falei isso mais de uma vez, você não aprende, olha só, você não tem capacidade, você é incompetente. E escrever coisas do tipo, isso vai dar um processo terrível contra você, hein? E contra a sua empresa. Então, tome muito cuidado com esse tipo de atitudes, tá? Como é que se caracteriza? Como é que se caracteriza um assédio moral? Uma característica muito marcante no assédio é a duração prolongada. Lembra que eu falei que toda vez que o rapaz chegava, a gente ficava parará, parará. Só que isso era constante. Então, quando acabava a zoeira, daí passava 1 hora, 2, alguém ia tomar um café, levantava e fazia parará. Aí o departamento inteiro se concentrava e fazia. Isso começou a se tornar uma espécie de rotina e era prolongado. E às vezes se estendia durante o dia inteiro. E essa pessoa estava cada vez ficando com a sua natureza psicológica abalada. A gente percebia que a pessoa não conseguia mais produzir. E eu lembro que essa pessoa levantava da cadeira assim, dava um giro na cadeira, sentava de novo e fazia... gente, isso é muito perigoso, é um ardil psicológico terrível. É natureza psicológica e emocional. E se você é gestor, tome muito cuidado com o desequilíbrio de poder. Uma coisa é você liderar uma equipe e ditar as ordens e fazer uma organização de como as coisas vão funcionar. A outra é você usar do seu poder como coisa simples. Vai buscar um café para mim ali. E se você está desequilibrando o poder, ele não é seu escravo, ele não foi pago para ir lá buscar cafezinho para você. Ou então você mandar ele fazer coisas que humilham essa pessoa na frente dos outros só para mostrar que você tem mais poder que ela, que você é chefe daquela pessoa. E isso é um abuso terrível, são características de abuso, de assédio moral. Nós temos que ficar muito ligado nisso. Olha só, vou colocar aqui na tela para vocês, para ficar bem grandão. Aqui são algumas leis que falam sobre assédio moral. Eu não vou ler todas, eu destaquei aqui só os detalhes principais sobre o que caracteriza assédio moral.
Qualquer coisa que interfira, que invada a dignidade de uma pessoa, pode constituir um assédio moral. Práticas abusivas e humilhantes, assédio moral. Bullying, famoso bullying, isso também é um assédio moral terrível. E crimes de maus tratos, assédio moral. Então, olha só, jurisprudências e procedentes. Assédio moral não possui lei específica, mas é julgada com base em princípios constitucionais e trabalhistas. Então, se você for procurar uma lei, me mostra uma lei aí que fala sobre assédio moral, não sei o que lá. Assim, não vai ter, mas tem os princípios constitucionais que falam: não pode diferir a dignidade da pessoa, não pode ter práticas abusivas e humilhantes, não pode ter bullying e não pode ter crime de maus tratos. Depois você pode pegar aqui no vídeo na descrição onde estão essas informações, essas leis, para que você se informe melhor, para tomar cuidado com o que você anda falando ou fazendo no seu trabalho. Tá bom, mas o que então gera o assédio moral, né? O que constitui para que um assédio moral seja efetivamente começado numa empresa ou num ambiente? Primeira coisa, o ambiente competitivo. Essa pessoa que a gente chamava de tio Chico, que eu estou trazendo como exemplo para vocês, era uma pessoa muito inteligente. Nós deveríamos tratar ele como um mestre, sabe? Um mestre nosso, o mestre do futebol, sabe? Você está perto dessa pessoa e fala: cara, mestre, nos ensina. Esse cara foi tirado a peso de ouro de outra empresa para trabalhar conosco, porque ele conhecia coisas que nós não conhecíamos. Então, ao invés de nós nos aproximarmos dessa pessoa, a gente fez o ambiente virar competitivo. E de acordo com foi passando aqueles assédios em cima dessa pessoa, essa pessoa começou a não querer trabalhar mais, não produzir, muito menos passar coisa para nós. No final da história, ela foi mandada embora por falta de produção. Uma pessoa que conhecia muito mais. Nós somos muito idiotas, muito idiotas. Ao invés da gente juntar ele para melhorar... Gente, vocês lembram quem foi o mentor do Lionel Messi? Ronaldinho Gaúcho. O Lionel colava nele para aprender as coisas, pegava dicas, como fazer um facão lá, né, cortar, como se adiantar, como não ficar impedido, como bolar estratégia de jogada. E olha o que ele se tornou, um bem maior do que o seu próprio mestre. Então nós temos que tomar muito cuidado. Gestor, tome cuidado com a gestão autocrática. É muito importante que as suas ideias sejam cumpridas, né? Os valores que você passa, as ordens que você passa, as pessoas cumpram. Só que, se você só estiver dando ordens, você vai começar a perder a sua equipe. E se você começar a mandar ordens que gerem algum instinto ou alguma forma que ele entenda que isso é um assédio, isso dá um problema. A sua equipe ela tem que ser considerada. As ideias da sua equipe têm que ser consideradas. Se você tiver só ideia, só você fala, faça do meu jeito, cala a boca, já falei milhões de vezes, vai fazer assim, pronto, acabou. Isso vai gerar um problema sério, você vai perder a sua equipe. Talvez por um processo judicial ou as pessoas vão começar a ir embora. Então toma muito cuidado, muito cuidado. Líderes que não aceitam questionamento ou sugestões vão ter problemas sérios com assédio moral. Insegurança de trabalho. Essa insegurança de trabalho você pode gerar nas pessoas. Quando você fica fazendo chacota, falando que a pessoa não consegue, ou então jargões, tipo assim: nossa, você ainda está nisso? Você começou isso às 6 da manhã e ainda está nisso? Começa a gerar insegurança. E lembra que o assédio moral ele se dá pela repetição abusiva, com visão de humilhar? Se você gerar insegurança na vida da pessoa, a pessoa tem medo de perder o emprego. Então, ela começa a sentir uma pressão que não deveria. Você deveria sentar para ajudar aquela pessoa. Nem preciso falar, né? A respeito de preconceito e discriminação. Que isso já é um assédio moral absurdo. Raça, cor, sexo, não pode existir de jeito maneira. Senão, você vai ter um problema sério aí. Sua empresa pode ir pro limbo por causa disso aí. Tá. E falta de limites claros. Você, gestor, tenha limites claros para as atividades da sua equipe. A sua liberdade termina aqui. Eu estou falando agora não só de atividades de trabalho, mas a liberdade. Tudo bem, vamos chegar aqui de manhã, vamos brincar, vamos falar do Corinthians, falar do São Paulo, do Palmeiras, tira sarro um com o outro, mas tem um limite, tem um horário. Gente, deu aí, vamos começar a trabalhar, chega, já está um pouco estendido demais essa conversa. Pessoal, não estou gostando do tom que vocês estão falando. Vamos maneirar aí, vamos trabalhar de uma maneira mais produtiva, com mais foco. Isso é uma maneira de falar para que as pessoas saibam que tem que ter limite para o trabalho, para fazer as coisas. Agora, se não tem limite e a coisa descamba, daqui a pouco a equipe inteira está sem trabalhar. Um está tirando sarro com a cara do outro, o outro chama de tio Chico,
e aí essa equipe não vai conseguir produzir direito, vai ser ruim. Tá, então que consequências que isso pode causar para o trabalhador? Primeiro, saúde mental, depressão, ansiedade, crise de pânico. Ó, eu já fui gestor, depois desse tempo do tio Chico passou, tal, virei gestor, aprendi muita coisa na minha vida. Mas depois, quando eu estava como gestor, eu tive um quadro de burnout, que é estresse ao extremo, e você fica todo louco, seu corpo fica maluco, você não sabe mais o que você está fazendo, você não consegue mais se autocontrolar, você vai procurar ajuda e aí o seu clínico em geral te receita para psiquiatra, porque precisava de medicação. Eu consegui tratar isso aí, mas é um papo para outra história. Mas tem pessoas que não conseguem. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque quando a pessoa entra numa crise de ansiedade, ela não consegue mais produzir e você não está olhando para o ser humano como um ser humano deveria ser tratado, com dignidade, com respeito. E isso causa problema na saúde emocional terrível e vai afetar o físico. Olha só, eu sempre fui daqueles que come arrozinho, feijãozinho, saladinho. Desculpe, eu sempre comi comida bonitinha, assim, evitando fritura, gordura, essas coisas que acabam com o nosso estômago, sabe? Só que eu tava tendo problema digestivo, gastrointestinal. Ué, por que eu tenho isso aí se eu faço tudo regradinho, bonitinho, com uma dieta controlada? Pois é, saúde mental atrapalhando a saúde física. Esse é o segundo passo de consequência de um assédio moral. A pessoa que está passando por assédio moral, ela vai declinando na saúde. E impacta, obviamente, em terceiro lugar, a sua carreira. A sua carreira começa a ir por limbo, não tem dificuldade para concentração, a sua produtividade cai demais e você começa a ter um índice gigantesco de que absenteísmo, falta por entrega de atestados. Aí começam as pessoas a desconfiar de você, né? Por que se falta tanto? Por que ele entrega tanto atestado? O que está acontecendo? Então você tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Então vamos lá, assédio moral ele é muito perigoso, nós temos que prestar muita atenção nos sintomas. Tá bom, e para a empresa, quais são as consequências do assédio moral para a empresa? Em primeiro lugar, o clima. O clima organizacional ficou um lixo, uma porcaria, gente. Nossa, aí já, que nem quando saiu lá o tio Chico, fica o negócio pesado, o pessoal com aquele peso de culpa, pô, tiramos um cara daquele, ele tinha família, ele tinha contas para pagar, o que a gente fez com esse cara? Fora que quando gera essa competiçãozinha, né, de assédio moral, um vai querer assediar o outro e o clima fica horroroso. Então diminui a motivação da equipe inteira, a equipe não quer mais trabalhar lá, diminui o engajamento dos funcionários, a produção vai lá no limbo. Aí não há, você pode pagar 10 mil, 15 mil reais pro cara, o cara não vai estar feliz de trabalhar lá. Porque ambientes tóxicos e pesados são ambientes que ninguém quer trabalhar. Você pode estar ganhando um rio de dinheiro, mas é horrível trabalhar em lugar assim. Segundo lugar, aumenta demais os processos judiciais. As empresas podem ser condenadas por indenizações absurdamente altas. Se comprovar que a pessoa estava sendo assediada moralmente por chefe ou por pessoas da forma horizontal, porque muitas vezes o assédio acontece entre amigos, que era o que acontecia entre nós. Mas essa pessoa entra com o processo e consegue comprovar que ela estava sofrendo esse abuso, esse assédio moral, essa empresa está lascada, vai sofrer no bolso. E também vai sofrer danos à reputação dessa empresa. Aquela empresa fica uma empresa conhecida como uma empresa tóxica para se trabalhar. Ninguém quer trabalhar lá. Aí abre vaga, a empresa fica famosa, ninguém quer ir para lá. Fala, essa empresa aí tem um turnover muito alto, a galera sai direto, ninguém fica lá. Isso tudo porque são consequências, né, de assédio moral. Então nós temos que tomar extremo cuidado com esse tipo de coisa, com as nossas atitudes, com as nossas falas, né? E agora aqui eu queria falar para você, prestando atenção nesse quadro, que ele é muito importante para que você reflita um pouco sobre a sua vida. O assédio moral ele não vai afetar só você, indivíduo, ele vai afetar sua empresa, o ambiente de trabalho, mas toda a sociedade ao seu redor. Olha só, esse primeiro quadro aqui, eu trouxe essa foto desse rapaz. Logicamente que não é a foto dele, né? Mas era só para que a gente ilustre aqui. Rapaz de 35 anos que sofria assédio moral, porque ele não era visto como um rapaz inteligente, não entregava as coisas no horário, era considerado como se fosse um burro. E isso afetou tanto a vida dele que no casamento dele as coisas começaram a mudar. Ele começou a ficar impotente sexualmente, por causa de assédio moral. Teve casos também de mulheres que perderam totalmente o libido, a vontade de fazer amor com seus maridos e namorados, etc.
por causa do forte ardil psicológico que isso causa na pessoa. E eu lembro de uma pessoa que trabalhava conosco, que eu trabalhei numa outra empresa, que essa pessoa ela era muito inteligente, ela conhecia demais e ela se destacava perante as outras pessoas. Porém, ela tinha um pouco de arrogância. Com isso, as pessoas começaram a assediar ela para tipo, mostrar para ela que ela não era aquilo tudo, que ela era arrogante. E essa pessoa foi se entregando a esse tipo de palavra, ela foi aceitando. E essa pessoa foi declinando moralmente, foi declinando na depressão. E para resumir a história, ela pulou aqui da Ponte do Limão em 2016, em 2014, se eu não me engano. Olha só que terrível que foi, por causa de assédio moral. Ela não aguentou a pressão das pessoas ficarem acusando ela de coisas que ela não era. Porém, olha o que acontece. Uma vida se perdeu à toa. E eu volto a falar, ao invés de a gente se juntar a essas pessoas para nos tornarmos melhores, para ter conhecimento, a gente repele e pode dar nisso, suicídio. E vai afetar diretamente a sua casa, né? O seu lar, os seus filhos. Imagina o tio Chico, lá, o cara lá que a gente chamava de tio Chico, chegar em casa e o filho dele, papai, vamos assistir Família Addams. O pai já vai te um tapa na cabeça do menino, moleque, tá tirando sarro com a minha cara. O cara se descontrola. Você pode achar que isso é exagero, mas isso é muito comum. Uma vez eu tava jogando bola e dentro desse grupo de futebol que eu tava, tinham comerciantes, pessoas de diversas profissões, né? E aí teve uma entrada lá, um pegou lá, quase arrancou o joelho do outro. Aí a pessoa que era a vítima falou, pô, você é louco, você arrancou minha perna. E o outro que fez a falta falou, não fiz nada, não sei o que lá. Aí o cara que fez a falta, ele falou assim, seja honesto, vai, fala a verdade. Quando ele falou, seja honesto, o outro se transformou. Nossa, foi pra cima, quem tá me chamando de desonesto? Por quê? Depois a gente descobriu que durante a semana, essa pessoa que foi a vítima do futebol ali, no comércio dele, uma pessoa falou pra ele que ele era desonesto nas coisas que ele fazia. E aí chegou no futebol, uma simples palavra falou, seja honesto. O cara explodiu. Pra vocês terem uma ideia, o futebol parou, o cara saiu transtornado, foi lá fora, tinha uma delegacia perto, ele chamou a polícia e desceu com a polícia. Olha só onde pode chegar isso. A pessoa já estava sendo assediada moralmente no seu trabalho e num ambiente que era para ser agradável, futebol, para todo mundo se divertir, desestressar, a pessoa usa uma palavra que para ele foi um peso muito grande. E pode acontecer isso na sua casa, né? Você fez alguma coisa, as pessoas estão te considerando como incompetente, tá? Chega em casa, alguém chama você de burro, incompetente. Ixi, olha como é terrível, olha onde vai chegar isso. Então toma muito cuidado, porque o assédio moral ele não ferra só a sua empresa, seu ambiente de trabalho, com dinheiro, com processos judiciais. Ele acaba com a sua família, com a sua sociedade. E acabando com a sociedade, você destrói todo um ecossistema que poderia estar tudo maravilhosamente bem trabalhando, todo mundo bem empregado, todo mundo correndo bem, tendo uma saúde, inteligência emocional, trabalhando, todo mundo aprendendo com todo mundo. Então toma muito cuidado com os reflexos que é a consequência de assédio moral. E eu queria trazer para você a frase do dia. Não se muda comportamento sem antes mudar os seus valores. Presta muita atenção nisso. Se você tem dentro de si valores de que a pessoa que está ali, que conhece mais que você, é o seu adversário, você tem que mudar esse valor na sua mente. Se você está trabalhando em um lugar que tem pessoas que conhecem mais que você, junte-se a elas. Por mais que a pessoa acabou de entrar, mas tá ganhando mais que eu, tô aqui há 10 anos. Cara, se junte a ela, você vai aprender muito mais, esquece esse negócio de salário. Isso aí depois você briga lá com o seu gestor. Mas a pessoa que entrou não tem culpa. Ela teve algum mérito, as pessoas quiseram no mercado, ou talvez você não estava produzindo como deveria ter produzido e acharam melhor achar alguém. Ou for atrás de alguém para colocar no time, para agregar, e você está ali achando que a pessoa vai ser uma concorrente sua. Não, muda esses valores. Muda os seus valores também a respeito de que tem pessoas que elas são fechadas, não se abrem, não são porque elas são estranhas. Será que essa pessoa em casa não ouviu naquele dia assim, a mulher dele falar assim, eu tô te largando porque não te amo mais? Será que essa pessoa em casa não ouviu uma notícia que o filho está nas drogas, acabou de descobrir isso? Será que essa pessoa não está passando por um ardil psicológico e ela não pensou em tirar a vida hoje mesmo? Muda os seus valores, porque quando você mudar os seus valores a respeito das pessoas, os seus comportamentos mudam e todo mundo muda e tudo é melhor.
melhor. Vai ser quase que impossível acontecer um assédio moral num ambiente onde as pessoas têm os seus valores mudados. Por quê? Não se muda comportamento sem antes mudar os seus valores. Então, como é que a gente... alguns passos simples, são dicas, na verdade, para a gente combater o assédio moral. Um deles é a comunicação não violenta. Não é sobre o que você deve falar, mas o como você está falando. Uma coisa é você falar, desgraçado de novo. Outra coisa é você falar, cara, eu tô vendo que você está com uma dificuldade. Vamos tentar fazer uma forma diferente aqui para a gente tentar identificar o problema? Isso é uma coisa que muda totalmente. Comunicação não violenta. Você expressou que você não está satisfeito pelo tom da sua voz, mas o como você falou muda tudo. Não caracteriza como um assédio moral. Ao contrário, você está trazendo a pessoa para você. A pessoa vai perceber, puxa, o meu encarregado, você como encarregado, né, vai pensar, o meu chefe está com algum problema comigo, eu preciso resolver. Beleza, mas olha como ele falou comigo, eu acho que não foi muito bom. Então eu vou tentar aqui melhorar. Então vá no seu chefe e tente ajustar isso de uma maneira mais amistosa. E você vai ver como vai melhorar as coisas. Estão me mandando mensagem aqui bem no meio da palestra, peraí. Então, não é sobre como falar, é sobre o que falar, né? Como você diz muda toda a trajetória. Agora, se você escreve e-mails, toma muito cuidado. Esse e-mail ele pode caracterizar um assédio moral, violento, terrível. Quando você escreve com letras maiúsculas, dá conotação de chamada de atenção. Então, assim, uma coisa é você escrever assim, nossa, você é muito lindo, com letra maiúscula. A pessoa que vai ler aqui fala, nossa, eu sou lindo. Uma outra coisa é você, nossa, você é muito feio, com letra maiúscula. Então, olha só como muda. Então, dependendo como você escreve, dá uma conotação que você está querendo arregaçar a boca do balão de alguém. Então, toma muito cuidado. Eu vou te dar uma dica. Tem um site, tem uma inteligência emocional, tem uma inteligência artificial chamado ChatGPT que vai te ajudar demais. Olha só o que eu fiz aqui para mostrar um exemplo para vocês. Depois um texto lá no ChatGPT escrito assim, ó. Você é uma pessoa burra, incompetente, que não sabe lidar com as pessoas. É um péssimo gestor que acha que sabe das coisas, mas não sabe de nada. Aí fui no ChatGPT e coloquei o seguinte comando, mudar o texto para ter mais cordialidade. Olha como ele colocou. Percebo que há oportunidades de melhoria na forma como você lida com as pessoas e as situações. Talvez seja interessante reconsiderar algumas abordagens para que a questão possa ser mais eficaz e equilibrada, promovendo um ambiente mais produtivo e harmonioso. Se essa pessoa perguntar para você, você escreveu isso com o seu coração? Do seu coração? Você fala sim. Eram outras palavras, mas foi sim do meu coração, porque eu quero mudar. Gente, o mundo já está chato demais. As pessoas já estão sofrendo por tantas coisas. Aí chega no ambiente de trabalho, um e-mail, um WhatsApp. Toma cuidado com o que você escreve. Usa essas inteligências artificiais a seu favor para que o ambiente seja harmonioso, para que você tenha proximidade com as pessoas. Uma hora você vai precisar de uma pessoa que você talvez não goste dela, mas talvez quando você conhecer essa pessoa verdadeiramente, você vai ver que ela não era aquilo que você pensava. Então, procure trabalhar de uma forma com que tudo seja harmonioso. Você não precisa ser amigo, sentar, chamar para comer na sua casa, mas faça com que o ambiente fique bom, com que as pessoas tenham mais amizade, né? De estar junto, de conversar, de trocar ideias, de arrumar soluções juntos. O mundo já está horrível. Então, continuando aqui na nossa prevenção, se você é uma pessoa que está se considerando uma vítima de um assédio moral, primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o seu superior, né? Então você tem que expor para ele. Se você não tiver um superior, tiver um RH na sua empresa, vá diretamente no RH. Mas expresse o quanto a determinada situação está te incomodando. E você fala, e isso tem sido recorrente, explica. Só que você vai formalizar isso no e-mail, porque o e-mail ele serve como documento jurídico. Porque lembra que eu falei que o assédio moral, ou qualquer um tipo de assédio, ele se caracteriza pela repetição? Então você formalizou o e-mail no dia tal, eu já estou avisando, está acontecendo isso aqui, não estou gostando, gostaria que vocês tomassem devidas provisões. Inclusive, isso pode ser você falando com o seu gestor que está fazendo isso com você. E você fala com ele primeiro, depois, eu vou só registrar aqui por e-mail, tá bom? Pra gente não esquecer da nossa conversa. Se isso voltar a acontecer, eu tenho provas de que
tinha alguma coisa acontecendo que eu documentei isso no e-mail. Então, expresse o que você está falando, fala, diga, seja verdadeiro, seja sincero, porque assim você vai conseguir expressar aquilo que está te incomodando para que tenha, obviamente, mudança. Não vá falar para você entrar numa briga e cometer também uma assédio moral com quem você está falando. Aí fica terrível. Aí é melhor você nem ir, porque vai dar ruim. Vai um gritando com o outro, xingando o outro. E olha, no mundo de hoje existem diversos palestrantes, coaches aí, ganhando milhões, rios de dinheiro só para falar, fazer uma imersão de uma semana, 3 dias, só para falar sobre compaixão. Está faltando compaixão no nosso ambiente de trabalho. E compaixão pode ser uma atitude muito simples, como falar bom dia para uma pessoa. Tem muita gente que acorda, levanta da cama e não tem um bom dia do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Porque brigou, colocou um tijolinho no relacionamento, virou um muro e agora não consegue mais transpassar isso. Então, toma muito cuidado. Atitude de dar um abraço em alguém que você conhece, que você está vendo que está ruim, dá um tapa no braço do cara assim, no ombro assim, cara, você está precisando de alguma coisa? Você está vendo que a pessoa ali está na tarefa ali, desesperada, que não está conseguindo, está vencendo o horário. Não dá para você perguntar para a pessoa se ela pode, se ela precisa de uma ajuda, se é alguma coisa que ela está com dúvida. O nosso problema é que está todo mundo vivendo cada um no seu quadrado e isso vai gerando competitividade. Isso vai falando assim, problema dele, eu já fiz a minha parte, são 6 horas da tarde, eu vou embora. E dane-se. Mas esquece, não se esquece que uma hora você vai estar lá, 6h30, 7h30, e as pessoas talvez vão ter as mesmas atitudes com você, porque você fez isso com elas. E elas vão descontar. O mundo está assim, está horroroso. Tenha mais compaixão com as pessoas. Olhe para as pessoas, independente da cor, raça, sexualidade dela, não importa. Se ela está precisando de ajuda, ela pode se tornar uma companheira sua de trabalho, você se tornar uma baita de uma equipe. Mas tenha compaixão com as pessoas. E eu queria terminar aqui, deixa eu pegar aqui o livro, peraí. Vou pro meu livro aqui. Estou transmitindo aí na tela para você que está vendo pelo YouTube. Queria terminar com uma frase, porque é uma frase que mudou a história da minha vida. E aí eu sou escritor de um capítulo desse livro aí, para quem está vendo aqui, estou mostrando ele na tela. São 30 autores, ó, e eu sou um deles, né? Sou esse último aqui. E durante muito tempo na minha vida, eu amargurei, por mais ou menos 25 anos eu amargurei na minha vida, coisas que eu não deveria ter amargurado, e graças a Deus, em vida eu consegui resolver isso com a pessoa. Mas era um pouco falta de compaixão, de entendimento e também de perdão. Eu gostaria que você ouvisse isso aqui com muito carinho e levasse isso para o seu coração para o resto da sua vida. Olha só, não há tempo. A vida é muito curta para discussões banais, desculpas, amarguras e tirar insatisfações. Só há tempo para amar, e mesmo para isso, é só um instante. Não perca tempo, você não sabe se a pessoa que está aí hoje dentro da sua casa vai estar aí contigo amanhã. Você não sabe se a pessoa que você está trabalhando aí vai estar amanhã contigo. Você não sabe se você mesmo vai estar aí. Então pense bem em todas as atitudes que você vai tomar, em tudo que você vai fazer, porque para que essas atitudes gerem frutos de amor, atitudes de amor, como dar um bom dia, como servir alguém, dar um lanche, pagar um almoço, cuidar daquela pessoa que está passando por sérios problemas no serviço, perguntar se ela precisa de ajuda, estar próximo, às vezes só sentado na guia ali da calçada para ouvir a pessoa falando dos cacos da vida dela que foram destruídos pelo ódio, pela amargura e por tudo isso que o mundo está trazendo de ruim para todos nós. Tenha compaixão. E eu tenho certeza que na compaixão, tudo, assédio, nenhum tipo de assédio vai acontecer. Mas precisamos mudar os nossos valores internos. E aí eu tenho certeza que tudo isso vai mudar. Então trabalhe para que você tenha compaixão, trabalhe para que você tenha alegria no serviço e trabalhe para que você seja companheiro das pessoas. E assim você vai ver que a assédio moral vai deixar de existir em pouquíssimo tempo. Tá bom? Esse aí foi mais um episódio aqui do NFTC sobre assédio moral. Tome muito cuidado, porque isso é uma coisa que pode gerar muito problema na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. É isso aí, NFTC. No fear, take control. Sem medo, assuma o controle da sua vida.